Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, nós vamos ler a palavra do Senhor, uma breve devocional no Salmo 119. É Salmo 119 mesmo, pode abrir. Tá? Se vai ser tão breve, aí eu não sei. Salmo 119, e eu convido você a ler comigo os versos 9, 10 e 11. Salmo 119, versos 9, 10 e 11. Leia comigo, por favor. Vamos lá? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, e não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Queridos, nós estamos falando sobre santidade desde o início do ano. Tem sido o tema das nossas mensagens. Falamos sobre santidade na família, santidade no culto, na adoração, santidade nos exercícios espirituais. Estamos falando sobre santidade e vamos falar até o final do ano sobre santidade. Na realidade, nós falamos sobre santidade em todo momento, porque toda vez que nós abrimos as Escrituras e pregamos, nós estamos falando sobre algo relacionado à nossa santidade. Ainda que não seja diretamente falando no título santidade ou santificação, nós estamos ouvindo da palavra do Senhor algo para a nossa santificação. Porque a palavra de Gênesis e Apocalipse vai falar sobre santificação. Até mesmo antes do pecado, quando o Senhor dá uma ordem a Adão, e ali, ele está falando sobre aquilo ali para que houvesse como posso dizer? Justamente uma conduta, muito obrigado, reverendo Fábio, uma conduta de santidade. Manter a santidade, era essa palavra que eu estava procurando na hora e me fugiu da mente. Manter a santidade. Quando ele fala, olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas aquela árvore ali você não come, porque do dia que você comer, dela certamente você vai morrer. Ele está dando uma ordem para que o homem se mantivesse santo. Quando ele separa Abrão, ele está separando, e a palavra separar, nós sabemos que tem muito a ver com santidade, porque ser santo é ser separado para alguma coisa ou para alguém. E é justamente o que o Senhor está fazendo com Abrão. E nós vamos ver isso até o Apocalipse, quando estaremos vivendo a santidade plena, não só mais livre da culpa ou do poder do pecado, mas agora livre também da presença do pecado. Santidade. Toda a Escritura fala sobre santidade. E esse salmo que fala sobre a excelência da palavra de Deus, todo ele, os seus 176 versículos, vai falar sobre a excelência da palavra de Deus. O salmista agora expressa, e eu gostaria que você trocasse essa palavrinha que está ali, né? Porque não é uma palavra especificamente para os jovens, mas de que maneira poderá o crente se manter puro? Santidade e pureza têm uma ligação muito grande, apesar de não ser a mesma coisa. Mas, para que você busque a santificação, certamente você tem que buscar uma vida de pureza. Ou para que você seja puro, você tem que andar em santificação, em santidade. Então, ainda que não seja a mesma coisa, estão interligadas. De que maneira poderá o crente se manter puro? E ele responde, segundo a tua palavra, obedecendo a tua palavra, observando a tua palavra. Queridos, nessa manhã eu gostaria de
compartilhar com os irmãos aqui 3 verdades, das muitas que nós temos ouvido e das muitas que recentemente agora na nossa conferência ouvimos e das muitas que ainda vamos ouvir pela frente, mas 3 verdades sobre a santidade, neste texto específico. E a primeira delas é o caminho da santidade. O caminho da santidade. Quando nós viemos do Espírito Santo para cá, nós vendemos todas as nossas coisas lá, as coisas grandes, móveis, eletrodomésticos, até porque aqui é 220, nós morávamos num lugar que era 110, então não faria sentido trazer e tudo mais. Trouxemos as coisas triviais, né? Panela, roupa de cama, as nossas próprias roupas pessoais, mas móveis, nós não trouxemos nada, eletrodoméstico, nada. Chegamos aqui, compramos o que nós precisávamos. Mas uma coisa eu me lembro, quando nós compramos a televisão e fomos instalá-la, né? E aí, todo eletrodoméstico vem com um manual. Que, não sei aqui vocês, mas lá em casa a gente faz um esforço tremendo para não ler. Talvez na sua casa também seja desse mesmo jeito. E foi assim que aconteceu. E a gente vendo que não estava dando, e apertava o botão para lá e para cá e nada do negócio funcionar. Então, não teve jeito. A gente teve que recorrer ao YouTube. Fomos para o YouTube para poder ver, né, alguns vídeos lá de como instalar aquela televisão, ligar as coisas, né? E aí, qual foi a nossa surpresa? Quando nós ligamos lá no YouTube, o sujeito fala, não, o que é fácil, tal, você vai chegar em tal ponto e você tem que digitar o código daquela televisão. No final das contas, o que teve que acontecer? A gente teve que ir para o manual para ver o código da televisão. Não tem jeito. Nós tivemos que recorrer ao código que estava no manual. Sem ele, nós não conseguimos instalar coisa nenhuma. Nós queremos fugir, queridos, do caminho verdadeiro da santidade, que é a palavra do Senhor. Nós queremos conhecer a palavra sem ler a palavra. Nós queremos viver a palavra sem conhecê-la. É impossível viver uma vida de santidade sem trilhar o caminho que a palavra nos diz. É impossível. Agora, quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Quantas vezes eu ouvi isso? E quantas vezes a gente ainda vai precisar ouvir para assimilar essa verdade gloriosa? Porque é assim. Nós falamos, e parece que os nossos corações continuam endurecidos, querendo fugir deste caminho glorioso que é conhecer a palavra do Senhor. Não há como andar em santidade sem conhecer a palavra. Não tem outro caminho. Quando nós queremos pegar outro atalho, como o YouTube, para poder ver como instalar uma televisão, ou como consertar uma torneira, não sei, certamente vai chegar um momento em que você vai ter que procurar o verdadeiro caminho. Porque não tem como andar em santidade sem conhecer o verdadeiro caminho que é revelado nas Escrituras, na palavra de Deus, a verdade de Deus. E toda vez que nós saímos desse caminho, nós andamos por caminhos que não é o verdadeiro caminho. É por isso que nas nossas igrejas, não estou falando especificamente da IPG2, mas dentro do todo o contexto evangélico, nós temos várias pessoas religiosas. Porque sem conhecer a palavra, começa a andar num caminho de religiosidade, que não é o verdadeiro caminho, que não é o caminho da santidade. O caminho da religiosidade é aquele que você se contenta em participar das coisas da igreja. Está ali. Vem todo domingo, vem na escola dominical, vem no culto de quarta-feira, de vez em quando vem até na reunião de oração, participa dos ministérios, das sociedades internas, está ali. Quando sai para evangelizar, você vai junto, distribui uns cada dias, está ali. E acha que aquilo ali é o suficiente para a sua vida cristã. Que aquilo ali é o que a palavra diz, porque você não sabe o que a palavra diz, você simplesmente está sendo levado pelo rumo. E você se contenta com isso.
A palavra diz que eu tenho que evangelizar, porque me falaram isso. Não é porque você leu, é porque te falaram isso. A palavra diz que eu tenho que congregar. Onde está? Não sei, está lá na Bíblia. E a gente começa a ser envolvido com essa capa de religiosidade e vamos vivendo como se aquilo ali fosse o suficiente. Não preciso conhecer as Escrituras. É só eu seguir do jeito que está aqui, sigo o rumo. O pessoal fala que é para ir para lá, eu vou para lá. Se o pessoal fala que é vir para cá, eu venho para cá. Quantos de nós não estamos vivendo assim? Quantos de nós não já viveram assim? Talvez você já pensou assim, mas hoje já transformou seu coração. Já foi transformado seu coração. Esse é o caminho da religiosidade, queridos. Não é o caminho verdadeiro. Não é o caminho que as Escrituras nos diz. Nós precisamos observar a palavra do Senhor. Para observar a palavra do Senhor, nós precisamos ler, meditar, conhecer, ter intimidade com ela. Mas há um outro caminho, o caminho das boas obras. Às vezes nós queremos pegar o caminho das boas obras. É só fazer tal coisa. Eu tenho que amar o próximo. Então é só fazer isso. Isso aqui, aí você lembra da palavra, né? Que aí, qual é os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso aqui eu sei. Essa parte eu sei. Não sei onde está, mas eu sei que está. Está na Bíblia. Está entre Gênesis e Apocalipse. E aí começamos a praticar as coisas como se simplesmente a Bíblia fosse algo moral. Como se a Bíblia te ensinasse simplesmente a ter uma vida de moralidade, uma vida de frugalidade, de abnegação, ou qualquer outra coisa nesse sentido. É muito mais que isso, queridos. Fazer essas coisas sem o verdadeiro sentido, sem aquilo que a palavra realmente nos diz que é para viver, não vale de nada. No final das contas, sabe qual é o caminho que você está trilhando? O caminho do seu coração. E o que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Que ele é enganoso, que ele é desesperadamente corrupto. No final das contas, nós estamos andando no caminho do nosso coração. Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, sem observar a palavra, sem saber o que a palavra realmente diz, no final das contas, nós queremos andar sobre os nossos próprios caminhos, sobre a nossa própria perspectiva, desprezando o que verdadeiramente o caminho revelado nas Escrituras nos diz. O caminho da santidade, queridos, está na palavra do Senhor. O caminho da santidade está revelado na palavra do Senhor. E o caminho que é revelado na palavra é um só. Você sabe qual é ele. Porque ele revelou aos seus discípulos, quando os seus discípulos falou: Senhor, mostra-nos o caminho. E ele fala: eu sou o caminho. Ele não fala, eu sou um caminho. Eu sou o caminho. E é esse caminho que revela também a verdade, a verdadeira verdade. Não a verdade pluralista deste mundo, não as verdades relativas deste mundo, mas a verdade absoluta que traz vida, porque Jesus é a vida. Jesus é o caminho revelado nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Jesus sempre foi e sempre será o caminho. Mesmo antes da sua encarnação, sempre foi, ainda que por meio de sombras, por meio da promessa, mas ele sempre foi e sempre será o caminho. Jesus é o verdadeiro caminho. É nele que nós andamos e trilhamos e prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Só nele. Não há outro caminho que nos leve ao Senhor, como diz o ditado. Para a salvação, não há. A minha religiosidade, a sua religiosidade, não te leva para o Senhor, para a salvação. A minha boa ação, a sua boa ação, não te leva para o Senhor. Para a salvação, de jeito nenhum. Para vivermos uma vida de santidade, para trilharmos o caminho de santidade, só há um caminho. E este caminho é Jesus, aquele que é revelado nas Escrituras Sagradas. A segunda verdade que esse texto nos traz é o desafio da santidade. Verso de número 10, leia comigo, por favor. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos.
Percebeu aqui que poderíamos dizer que tem dois desafios aqui. O primeiro, de todo o coração te busquei. Em outra versão fala que tenho buscado ou tenho tentado viver de todo o coração. E por que tenho tentado ou tenho buscado? Porque o nosso coração é enganoso. Porque o nosso coração, a nossa vontade, até a nossa criatividade, os nossos desejos, os nossos sentimentos, todos eles foram afetados pelo pecado. É por isso que nós falamos sobre a depravação total do homem. A depravação total do homem não quer dizer que o homem é tão mau quanto poderia ser, porque a graça de Deus restringe esse mal. Mas que todas as áreas do homem foram afetadas. Todas. Nossas vontades, nossos sentimentos, tudo isso foi afetado. Nossa carne, tudo foi afetado pelo pecado. É por isso que temos buscado. De todo o coração tenho tentado te buscar. Mas eu tenho uma limitação. E esse é o desafio que nós temos. Esse é o desafio. Porque nós lutamos contra a nossa carne. Nós temos ouvido isso, ouvimos aqui na conferência sobre isso. Nós lutamos contra nós mesmos, lutamos contra os nossos sentimentos. Muitas vezes nós vamos falar sobre determinadas doutrinas com algumas pessoas e a gente percebe que a dificuldade dela compreender não está aqui, está aqui. Intelectualmente ela sabe que Deus é soberano, intelectualmente ela consegue compreender que Deus é justo e bom ao mesmo tempo. Mas ela não consegue se desprender porque os sentimentos dela estão tentando lutar contra isso. Estão tentando lutar contra isso. Pensa em alguém que você vai falar sobre a eleição. E certamente essa pessoa fala assim, mas ela vai tentar justificar por que aquela pessoa tem que ir para o céu, por que Jesus não morreu por ela. Não porque ela não entendeu sobre a questão de por quem Jesus morreu, mas porque os seus sentimentos por aqueles que são seus chegados e que não foram alcançados ainda, podem vir a ser. Na cabeça dela vira uma luta, porque ela quer que aquelas pessoas que ela ama sejam salvas. E aquilo ali vira uma luta entre o que ela sabe, que é verdade, mas os seus sentimentos afetados pelo pecado, que não quer abrir mão dessa verdade. Ou melhor, quer abrir mão dessa verdade por conta dos seus sentimentos. Nós lutamos contra nós mesmos. E é por isso, queridos, que nós buscamos. Mas o nosso desafio, ele tem, louvado seja o nome do Senhor, um antídoto. E esse antídoto está no próprio versículo. Quando ele fala de todo o coração te busquei, observe aqui na parte B, vai dizer, não me deixes fugir aos teus mandamentos. O antídoto não está em mim, nem está em você. Ou melhor, está se nós já somos regenerados em Cristo Jesus, porque é o Espírito Santo. É Ele quem nos conduz, é Ele quem não nos deixa à mercê da nossa própria sorte. O Espírito Santo que habita em mim e você, o outro Consolador, a terceira pessoa da Trindade, é Ele que incomoda o nosso coração, é Ele que nos guia, para que não deixemos o nosso coração pecaminoso falar mais alto e busquemos realmente os mandamentos do Senhor. Não me deixe, Senhor, porque se o Senhor, como o pastor aqui na oração falou, se o Senhor nos privar da sua presença, acabou. Nós não conseguimos andar sozinhos. Mas o Senhor não nos deixa sozinhos, é Ele quem nos conduz. A santidade, nossa santificação, queridos, é um processo sinergístico, porque eu e você temos responsabilidades também, mas sem a presença do Espírito Santo, sem entender que nós fomos salvos e remidos no sangue do Cordeiro, sem entender que sem Jesus nada podemos fazer, nós não conseguimos trilhar o caminho da santidade. Para andar no caminho da santidade, nós precisamos entender que o desafio que nós temos, não conseguimos vencê-lo e rompê-lo sozinho.
no desafio que nós temos de lutar contra o nosso coração, nós dependemos do Senhor. Não nos deixes fugir dos teus mandamentos. Não nos deixe fugir, Senhor. Essa é a oração que nós deveríamos fazer todos os dias ao acordar e até ao deitar. Não nos deixe, Senhor, fugir dos teus mandamentos. Não nos deixe, Senhor, à mercê do nosso próprio coração. Senhor, eu não consigo, eu reconheço que sou fraco, eu preciso do Senhor. Para poder obedecer ao Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo. Essa foi a oração que Moisés fez quando estavam no meio do deserto. Aconteceu aquela situação toda com o bezerro de ouro. E logo depois daquilo, Moisés vai e intercede pelo povo. Ele ora por aquele povo. E aí daqui a pouco eles têm que sair de um lugar para ir para outro. E aí o Senhor fala, e o Moisés vira para o Senhor e fala assim: Senhor, o Senhor vai conosco. Aí o Senhor fala assim: eu vou mandar o meu anjo. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair deste lugar. Porque ele sabia como estava o seu coração e como era o coração daquele povo. Se o Senhor não fosse, eles não iriam pelo caminho certo. Talvez fosse até pelo caminho no que diz respeito ao caminho físico, mas não com a intenção correta, não com o desejo correto, porque os desejos e a intenção do coração eram pecaminosos. Iam reclamando, como fizeram o tempo todo. Só que nós achamos que isso acontece lá, e nós não olhamos para nós no dia de hoje. Achamos que o que aconteceu naquele período ficou lá, e a gente olha, quando a gente observa o que diz a lei, os 5 primeiros livros das Escrituras, e até mesmo algumas referências no Novo Testamento relacionado a isso, a gente fala assim: mas que povo reclamão! E eu e você não somos, não? Mas por que eles não ouviam a voz de Deus? E por que eu e você não lemos? Por que eu e você também não nos interessamos? Por que eu e você desprezamos a palavra do Senhor, mas queremos olhar para o outro? Por que esse povo estava lá nítido? O que o Senhor tinha falado para eles está também aqui, queridos. Está também. O nosso desafio é reconhecer que nós somos pecadores. O nosso desafio é reconhecer que sem Cristo nós não podemos fazer nada, nem mesmo obedecê-lo. Porque obedecer simplesmente por uma obrigação, obedecer simplesmente por um ato qualquer, como se fosse simplesmente uma boa ação, uma questão moral, é pegar o caminho errado. Agora, obedecê-lo conforme a palavra dele nos prescreve, só conseguimos quando nós fazemos essa oração: Senhor, não nos deixes desviar dos teus mandamentos. Ajuda-nos a obedecê-lo. Ajuda-nos, ó Pai, a trilhar o caminho correto, com o nosso coração disposto. Mesmo com as nossas limitações, olhe para nós, tenha misericórdia de nós e ande conosco. O Senhor Jesus nos traz esse alento, esse consolo. Quando, falando com seus discípulos nos últimos momentos antes da sua crucificação e morte, ele fala assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o outro Consolador. Quando eu for, ele virá para ficar com vocês. Quando já estava para ser assunto aos céus, ele disse: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo agora não somente está conosco, mas habita em nós. E é por isso que nós podemos ter o consolo que mesmo diante desse desafio grande, nós podemos romper com ele, porque o Senhor está conosco. A palavra do Senhor nos afirma isso. Agora, se você crê, se você lê as Escrituras, você sabe disso e você tem esse consolo.
então creia nessa verdade gloriosa. E rompa com os desafios. Rompa não por causa dos seus próprios esforços, porque nós não conseguimos, mas rompa com o auxílio daquele que é maior que todas as coisas. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. João diz isso na sua primeira carta. Lembre-se dessa verdade gloriosa. Viva diante disso e reconheça o seu pecado, as suas limitações e busque o Senhor. Fala, Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. A terceira verdade que nós encontramos é o objetivo da santidade. Já falamos que santidade, ouvimos aqui várias vezes durante esse ano e em outros momentos também, que ser santo é ser separado para. É um propósito. Não é simplesmente ser separado, é separado para alguém ou alguma coisa. E o terceiro versículo que nós lemos, versículo de número 11, que eu tenho certeza que você já deve conhecer de cor, diz: guardo no coração para... Esse é o objetivo da santidade. O Senhor nos separou para viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida para Ele, para viver nele, por Ele, com Ele. É esse o objetivo. Não ofender a santidade do Senhor. Não pecar contra o Senhor. Aí você pergunta, mas o que o Senhor quer de mim? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Está aqui. Qual o objetivo de você ser santo, de você ser separado? Não pecar contra o Senhor. No seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, conversando com seus amigos, fazendo um lanche ou qualquer outra coisa. É glorificar o nome do Senhor e não ofender a santidade do Senhor em todas essas coisas, nas suas decisões, sendo levado pelo seu coração pecaminoso, dando lugar aos seus sentimentos, dando lugar às suas imaginações, às suas intuições, todas elas corrompidas pelo pecado. Mas é guardar no coração a palavra do Senhor para um propósito maravilhoso: não pecar contra o Senhor. Ser tentado, nós vamos ser. Todos os dias nós somos tentados. Em várias frentes, por vários tipos de pecado. A ira, a lascívia, o orgulho, várias frentes. Mas quando nós temos a palavra no nosso coração guardada no nosso coração, essa palavra guarda também o nosso coração. É um trabalho mútuo, sabe? Eu guardo a palavra no coração e essa palavra no meu coração guarda o meu coração. Para não pecar contra o Senhor. Ser tentado não é especificamente pecado, mas ceder à tentação, sim. Aí você dá lugar ao pecado. Quando você deixa o desejo crescer no seu coração, como o Tiago fala, que é a cobiça que vai fazer com que o pecado seja gerado, e o pecado gera o quê? A morte. Porque o salário do pecado, como Paulo diz lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Para andarmos no caminho da santidade, nós precisamos passar pelo desafio e vencer o desafio para um objetivo glorioso: não pecar contra o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos falhos, mas o padrão de Deus é alto. O padrão do Senhor não muda. Quando o Senhor Jesus termina, ou melhor, está no meio do seu sermão, no capítulo 5 de Mateus, porque ali o sermão continua, a gente que faz essas divisões de capítulos, mas o sermão vai até o capítulo 7 de Mateus. Mas no capítulo 5, verso 48, o Senhor vai dizer assim: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí você fala assim: impossível. Como você perfeito? No Senhor Jesus nós somos.
Não por causa da nossa perfeição, mas por causa da perfeição de Cristo. É por isso que nós ouvimos de quarta-feira até ontem sobre a nossa união com Cristo. É a nossa união com Cristo que nos faz ser perfeitos no Senhor Jesus, nos faz ser santos no Senhor Jesus, nos faz ser justos no Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus, somos miseráveis pecadores. Mas em Jesus, unido a Cristo, nós já somos santos, perfeitos, justos, não por causa da nossa justiça, não por causa da nossa perfeição, não por causa da nossa santidade, mas porque Cristo é justo, perfeito, santo. É Ele quem nos ajuda a caminhar. O padrão continua alto. E significa dizer que nós não podemos baixar esse padrão, não tem como. Então, o nosso objetivo, se nós somos santos em Cristo Jesus, não é simplesmente agora, já que eu sou santo em Cristo Jesus, então vou me entregar ao pecado. É completamente o contrário. É porque nós somos santos em Cristo Jesus que nós não queremos ofender a santidade do Senhor. E vamos buscar fugir da aparência do mal. Vamos buscar fugir do nosso coração pecaminoso. Vamos resistir à nossa própria carne, não por causa dos nossos méritos, não por causa com as nossas ferramentas, mas com as ferramentas que o Senhor nos dá. E quais são as ferramentas que o Senhor nos dá? A palavra, a oração, o jejum, ouvimos aqui sobre o jejum, a comunhão com os irmãos. São as ferramentas que o Senhor nos dá. E, sobre tudo isso, nós temos a presença do Espírito Santo nos ajudando a caminhar. Queridos, que verdade gloriosa. Ande na presença do Senhor. Ande no caminho da santidade. Lembre-se que você tem o Consolador junto com você para enfrentar o desafio que você tem todos os dias. E vencendo esse desafio, então rompa com os seus desejos pecaminosos para não ofender a santidade do Senhor. Isso não parte de nós. Isso parte do próprio Senhor que nos separou para Ele. Isso não parte de nós, apesar de termos a nossa responsabilidade. Não estou aqui negando a nossa responsabilidade, não. Nós temos e devemos cumprir com ela. Mas sem o Senhor, nem a nossa responsabilidade nós conseguimos cumprir. Então, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, como santo no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Bênção, que maravilha. Bênção de Deus, hein? Quais são as 3 verdades sobre a nossa santidade? Primeiro, caminho da santidade. Não anotaram, eu vi que vocês não anotaram. Falta faz aqueles bloquinhos, né? Mesmo com o celular hoje a gente não anota, né? Segundo, os desafios. Terceiro, o objetivo da santidade. Ficou fácil para assimilar. Que Deus te ajude a aplicar. Eu quero convidar aqui nessa manhã as nossas crianças. Nós vamos caminhando para o nosso término, nosso momento devocional. Quero convidar aqui todas as nossas crianças. Mas venham em silêncio. Contenham-se, venham. Crianças, eu quero convidar aqui o diácono Tiago Ramon, a Gabi e o Tito. Tiago Ramon, Gabi e Tito estão aí? As crianças maiores ficam aqui, ó, pertinho do pastor. As maiores ficam aqui. Ó. Deixa as menores embaixo. Nossas crianças, elas terão escola bíblica dominical, enquanto a nossa assembleia vai se realizar aqui. Os professores, o departamento infantil vai instruí-las. E aí a gente prossegue aqui com a nossa assembleia. Vamos, cordeirinhos do Senhor Jesus, venham.
Convido a igreja a ficar em pé, os pais, vamos orar com as crianças, pelas crianças, e vamos finalizar esse momento devocional, esse momento do culto. Crianças, vamos fechar os olhos. Por um instante, feche os olhos, não fique olhando para o seu coleguinha agora. Agora é hora de fechar os olhos e orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, agradecemos-te pela instrução dessa manhã, pela bênção do teu ensino, do alerta, do consolo, da bênção que é ser ovelha do teu pastoreio. Aqui também estão os cordeirinhos do Senhor, as ovelhinhas do Senhor. Os nossos filhos são herdeiros conosco das promessas gloriosas. Oramos por elas, para que o Senhor Deus também faça resplandecer e florescer a semente gloriosa do Evangelho. Só tu podes fazer com que os nossos filhos nasçam de novo, tenham vida no Senhor Jesus. Enquanto isso, nós vamos caminhando, Senhor, no exercício da nossa responsabilidade e do privilégio de tê-las como os nossos primeiros discípulos, para inseri-las e caminhar com elas no caminho do Evangelho. Que o Senhor lhes abençoe, que o Senhor abençoe os professores nessa manhã, dando-lhes graça, discernimento, sabedoria, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos agracie, levantando sobre nós o teu rosto nessa manhã. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem sobre toda a igreja aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre. A igreja se assente, as nossas crianças. I find it's always the lie that is loudest. I know the one with the